podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Eric Desbezel e Luísa Monteiro conversam com o Danilo sobre métodos de estudo, ciências e conhecimento. Olá pessoal, eu sou o Eric do primeiro ano do Portinari e eu tô aqui com a Luísa Monteiro do primeiro ano do Portinari também. E a gente tá aqui para entrevistar e conversar, na verdade, com o professor Danilo. Gente, boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez, agradecer, é uma honra estar com vocês, participando desse bate-papo e espero que a nossa conversa seja enriquecedora para quem for assistir. Com certeza. Vamos lá então. Professor, fala pra gente mais sobre os seus cursos, sua carreira. Tá, vamos lá. Bom, como vocês já me conhecem, é Danilo. Eu sou formado em biomedicina pela faculdade, hoje UniFSP, que era a Faculdade Sudoeste Paulista na época. Eu sou da primeira turma, eu tenho todo o curso da saúde tem residências, né? Eu tenho em patologia clínica e ultrassonografia. E depois eu fiz matemática, né? À distância, até no primeiro podcast que eu participei, eu falei justamente sobre os cursos que eu fiz, né? Com o Thiago e com a Rebeca. E, enfim, minha formação tem essas duas graduações, tenho bastante pós-graduação, cursos também, simpósio. E estou na educação já, sei lá, acho que uns 15 anos mais ou menos, que eu comecei desde quando eu fazia a faculdade, já comecei com aula. E no desenvolvimento, né, tanto da minha graduação, para iniciar a graduação, nas minhas pós-graduações, eu aprendi ou vi a necessidade de ver um método justamente que é a nossa conversa hoje de estudo. Desenvolver um método, até porque hoje eu consigo, graças a Deus, né, e com muito esforço também, lecionar disciplinas de áreas totalmente diferentes, biológicas, exatas, da saúde, mas não foi assim da noite para o dia e não foi fácil, né? Eu precisei encontrar estratégias que me levassem a uma boa assimilação do conteúdo. Autoconhecimento, né, também de como aprende. Sim. Você vai identificando qual a melhor técnica, né, mais viável para você em determinada matéria, porque existem matérias e matérias, né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje. E como você acha que foi a sua relação com o estudo no ensino médio? Porque a gente tá nessa situação, né? Sim. Muita gente... É o mais desafiador, inclusive. Porque vocês com certeza já ouviram falar isso. Vocês vão aprender a estudar só quando estiver na faculdade. Todo mundo fala isso. Vocês não sabem estudar, vocês só estudam para a prova. E é a realidade. Infelizmente é assim. A gente no ensino médio, fala por mim. Eu tinha muita dificuldade com a área de exatas. Muita dificuldade mesmo. Em matemática, física, química. Biologia eu gostava, porque eu sabia que ia fazer a área da saúde, então eu achava que eu sabia estudar biologia. Não, é que eu gostava de biologia. Então a minha atenção, o meu foco era aberto para aquilo. Eu era fechado para exatas porque eu não gostava da matéria. Sabia que tinha que saber disso. Exatamente. Então, o ensino médio era eu estudava para a prova, né? Ia começar a estudar, mas amanhã eu vejo. Isso eu vi hoje, acho que eu já entendi na lousa. E nunca tive um método assim, de sentar, marcar a hora, fazer exercício, não. Então eu sempre tive dificuldade no ensino médio por conta disso. Não tinha uma estratégia. Hoje eu penso, se eu aplicasse a forma que eu estudo hoje, lá atrás, eu teria muito mais êxito, de repente, em vestibulares, em notas melhores, por exemplo, né? Mas por isso que a gente fala para vocês, hoje aqui, né, a gente aqui do colégio, esse sistema de prova semanal eu acho essencial e excelente para vocês, porque é uma forma de manter vocês com um contato diário com a matéria. Não tem como você deixar, não acumula para um mês, para uma prova mensal, para uma prova bimestral. Você toda semana você vê aquele assunto, prova. Aí na outra semana tem uma prova, mas que depende daquele assunto que você viu ou na semana passada, ou no mês anterior, ou no trimestre anterior. Então, uma revisão. Então sempre você está estudando, né, diariamente, frequentemente aquele assunto. Isso não acumula. E outra, faz com que você repetidas vezes, porque não tem como, né? A prática, a repetição leva à perfeição. E eu acho essas avaliações semanais super importantes.
nesse quesito ensino médio para vocês, porque é o primeiro colegial onde vocês estão. Exato, porque essa forma é para vocês aprenderem justamente aprenderem a estudar. Esse aprender não é saber como estudo, mas tem a ver com o ritmo de estudo, né? A constância, você estudar ali sentado na tua sala de estudo, no teu quarto, enfim, e ter aquele hábito quando chegar no terceiro colegial. Isso não vai ser, nossa, tem um simulado por fim de semana com 5 horas sentado. Você não vai sentir isso, porque você já se preparou o ensino médio inteiro. E você tem, assim, um método de estudo pra falar, assim, uma dica pra gente? E um tempo, assim, pra gente estudar que seja saudável, não 5 horas por dia. Excelente pergunta. A palavra que o Eric falou agora há pouco, eu acho que é o que define o caminho do sucesso, é a constância. Não adianta nada você estudar 2 meses, 10 horas, é melhor você estudar 10 meses, 2 horas. Então, voltando de novo para essas avaliações semanais, qual que é o intuito que vocês têm que ter na cabeça de vocês? Vocês estão finalizando o primeiro colegial, ano que vem tem o segundo, acredito que o sistema de avaliação vai ser o mesmo, se não for, leva para a vida. Teve matéria do dia? Estuda a matéria do dia. Hoje eu tive química, matemática, história, um exemplo. Então eu vou estudar aquela matéria hoje. Hoje eu vi ligação química, matemática eu vi função e equação do primeiro grau, história eu vi, vou falar qualquer assunto que eu não sei, sei lá, descobrimento do Brasil. Então você estuda aquele assunto. Só que isso você vai fazer um cronograma na outra semana, né, que você for estudar aquela mesma matéria, você vai ter que fazer, se necessário, uma revisãozinha para poder dar sequência no estudo que você fez naquele dia. Então a ideia é estudar um pouquinho de cada dia. Eu não falo por tempo, porque tempo é uma coisa muito pessoal de cada um. Tem gente que consegue sentar e estudar 8 horas e tá tudo certo. Tem gente que tem dificuldade de concentração, por causa de barulho, por causa de, enfim, hoje, infelizmente, né, os aparelhos têm deixado a gente muito ansioso e ocioso. Então a gente fica com o celular aqui, só de brilhar, você já olha, pronto, você já perdeu o foco daquilo que você estava fazendo, né? Então, e essa estratégia demanda um tempo. Então, qual que é a ideia? O segredo não tem, é a constância, não tem milagre. Estudar um pouquinho todo dia. Aí os métodos a gente vai conhecendo. Tem vários métodos que a gente pode aplicar. Tem métodos de leitura. Para exatas, a melhor forma é resolução de exercício. Para humanas, além do exercício, uma boa leitura, né? Então tem várias formas de estudar. Mas a palavra-chave é constância. Todo dia um pouco. Que depois esse pouco naturalmente vai ficando bastante tempo, você nem percebe. Nossa, estudei 3 horas. Queria uma. Nossa, faz 3 horas que eu estou aqui, nem vi a hora passar. Né? E é legal quando você começa a resolver exercício. Você vê que você consegue fazer. Ou entender aquilo vai te dando mais prazer naquela função. Mais fácil, né? Sim. E que você falou de leitura, né? Que tanto você recomenda de leitura pra gente ou pro futuro, né? Pro nosso ensino médio? Não, que você falou de humanas, muita leitura, boa diária. Tá, achei que era tipo, livros que é
Então, professor, queria perguntar uma coisa pra você. Hoje tem o TikTok, né, que às vezes os vídeos são de 15 minutos e quando são de 3 minutos assim, as pessoas passam pra frente. Segundos, né? Não, 3 minutos. Tá. 15 segundos. E também tem áudio no WhatsApp, que às vezes escutam duas Acelera. vezes. Quem nunca? Em sala de aula, que uma aula é 50 minutos, uma hora, o que você faz, tipo um método assim, pra fazer que os alunos prestem mais atenção na sua aula? Que ninguém tira, né? Ninguém tira. Professor, uma pergunta meio polêmica, que tem a ver com o que você falou, que eu pensei agora. Tipo, você acha que... Porque você falou que, por exemplo, você dá uma pausa entre exercício e tal. Justamente por causa da que as pessoas estão tendo menos atenção no foco, né? Você acha que são as pessoas que estão perdendo foco, todo mundo, né? Não as pessoas, todas as pessoas, né? Todos nós, estão perdendo foco, devem se adaptar pra ter mais foco? Ou é as coisas que a gente assiste, por exemplo, a aula, que tem que se adaptar pra gente?
comer, eu mexer no celular. Consciente, né, no que tá fazendo. No simulado lá tinha uma exercício lá que era em inglês, falando que tinha que usar rede social consciente. Controlar o que chega até a gente, né? Sim. Controlar o que a gente assiste. Sim. É o filtro. Então, professor, Vamos no lá. começo você falou que tinha muita dificuldade em matemática, Vixe, muita. em química, e é Exatas. perceptível que os adolescentes de hoje em dia também têm dificuldade em matemática. Sim, O sim. que levou a você ter mais facilidade, a Ó, dar aula? Foi assim, ó. Naquele primeiro... Opa, bati aqui sem querer. Aquele primeiro podcast que eu falei, eles perguntaram por que sendo da saúde eu fui fazer matemática, né? Porque como eu comecei a dar muita aula, apareceu a oportunidade de dar aula de matemática. Mas a última vez que eu tinha tido contato foi no ensino médio, que eu... Era uma porta, para não falar outra palavra. Não entrava na minha cabeça. O que eu resolvi fazer? Que é o nosso tema hoje. Sentei com o livro, falei, ou eu aprendo, ou eu aprendo. Vamos lá. Na época eu comecei a fazer a faculdade à distância e eu tentei enxergar as questões, a ciência, no caso matemática, que estava em questão, de outra forma, né? Para mim, aquilo ia só me ajudar a dar aula de matemática. E não. Existem artigos hoje, já respondo a sua pergunta, que comprovam que as ciências exatas, principalmente matemática, aproximam as sinapses entre os neurônios. Então você pensa melhor, você raciocina melhor, você pensa de outras formas, né? Então eu comecei a ver isso como um benefício, mas não tem segredo. Eu sentava e vamos resolver. Ah, tá. Então eu sei que a equação de segundo grau dá para resolver por fórmula de Bhaskara e sonho produto. Legal. No ensino médio eu ia fazer prova. Era assim, B ao quadrado menos 4AC. Pronto, sei tudo. Não, você não sabe tudo. Você tem que fazer. Aí comecei a fazer o quê? Exercício. Exercício. Lógico. De 10 errava 8. Vamos de novo. Aí, quer dizer, os números foram mudando. Conforme você vai fazendo, você vai vendo onde erra, né? Porque tem um padrão, tem uma forma de fazer. Quando você bate o olho, você já começa a identificar o que o exercício está cobrando, está pedindo. Aí é o que eu falei agora há pouco. Quando você começa a acertar a questão, você começa a gostar. Incentivo também. E incentiva para você, nossa, eu vou pegar um pouquinho mais difícil. Puxa vida, consegui. Mais difícil. Quando você vê, você está fazendo, né? Isso no caso a matemática, para
trigonometria, para álgebra, para geometria, para física. Ah, mas se eu consigo matemática, eu consigo física. Então eu tinha muita dificuldade em física. Nossa, muita. Antes de chegar aqui, para o nosso bate-papo, eu estava numa aula de força elétrica. E eu tinha muita dificuldade, vocês não têm noção. O que a gente estuda hoje, mol, balanceamento químico, ligação química, átomo, molécula, eu tinha muita dificuldade. Aí eu, opa, mas se eu conseguir com matemática, eu vou usar esse mesmo método para física. Foi o que eu comecei a fazer. Então eu vou começar a usar o mesmo método para química. Como? Resolvendo exercício. Se você pegar 2 alunos, um que estuda muita teoria e não faz exercício, e só leitura, e um que faz simulado, vestibular anterior, qual vocês acham que vai ter mais sucesso? Que tá usando ativamente, né? Exatamente. Por isso quando a gente fala igual hoje, por exemplo, faz simulado, não pensa em nota. Nossa, eu preciso fechar. Não, nota é um... A gente vê o que faz. O negócio é, se hoje fosse o meu vestibular, será que eu ia passar? Será que eu ia saber essa matéria? Essa é o fim. A ideia é essa. Então, eu levei o que eu aprendi na matemática, a forma de estudar, e que eu faço até hoje, quando eu vou preparar uma aula de matemática, eu sento e resolvo. Mas eu vou trabalhar esse exercício, vou resolver. Que dificuldade que eu tive para resolver o exercício? Ah, eu tive essa dificuldade. Então é essa que eu vou mostrar para os alunos terem atenção. Ah, eu errei aqui, ó, eu não prestei atenção. Um exemplo, que eu precisava usar essa fórmula, mas eu tenho essa outra. Ó, pessoal, ó, esse exercício ele fala dessa fórmula, mas você pode usar essa. Quer dizer, você só aprende isso, ou você só consegue isso resolvendo. Então a dica que eu dou para vocês, resolvam muito exercício. Muitos exercícios. Ah, mas eu vou ter dúvida. Sim, a ideia é justamente essa. Sabe por que a gente não resolve exercício? Ou não resolvia? Porque eu sabia que eu ia errar. Eu sabia que eu não saberia. Ah, eu vou chegar, puxa vida, eu não sei, então não vou estudar. E não, é justamente o contrário. Quando a gente fala estudem, tragam as dúvidas, a gente quer que vocês cheguem e falem, ó, eu fui resolver isso aqui, eu não sei fazer. Por quê? O que está errado aqui? O que eu não entendi? Para a gente poder tentar esclarecer para vocês da forma mais fácil possível para vocês fazerem. Essa diferença que você falou do aluno que só estuda muito lendo, né, consumindo, e o outro que faz exercício, né, é o estudo ativo, né? Exato, É exatamente. importante, tem muito estudo disso, revisão também. Tem estudo, as formas, tem um bom... Porque assim, a gente tem até os índices de assimilação em porcentagem do leitor, do ouvinte, do que anota, né, do que faz exercício, do que escreve. Então, tudo isso tem uma porcentagem a mais ou a menos, né? Tem gente que tem muita facilidade, assiste a aula e pronto. Mas é a minoria. Grande maioria tem que prestar atenção na aula. Por isso que a atenção é importante, né? Porque você está numa linha de raciocínio. Se você perde aquele foco, você já perde o fio da aula. E quando você for estudar, você fala, por que isso aqui? Já não sabe. Então a atenção durante a aula é importante. Você está lendo, ouvindo, né? Vendo o visual. E as anotações são importantes. É interessante você anotar palavras-chave. Um exemplo que a gente sempre fala, cátions, metais, pronto. Então, isso aqui é a palavra-chave que eu vou usar para um monte de coisa. E assim por diante. Mas são estratégias. Você que vai conhecendo as suas estratégias. Você estava falando de quando você escreve ou presta atenção, escuta, né? Tem muita gente que fala da pirâmide de aprendizagem. É justamente isso. Só que eu vejo muito que tem alguns pesquisadores atuais, cientistas também, neurociências, que eu acompanho, que eles não falam que está totalmente errada, mas parcialmente errada, equivocada, né? Porque estudos mais atuais mostram que, tipo assim, o que mais importa é quão atento você tá, quão engajado você tá na tarefa que você tá fazendo. Tipo, de assistir a aula. Por isso que exercício funciona muito, porque você tá realmente pensando e raciocinando muito mais do que assistindo. Mas você concorda comigo que o engajamento, né, a participação do aluno... É muito mais do que só vendo. Né? Sim, mas o engajamento vai muito além do aluno só olhar e participar. Vai de eu despertar em você, atingir. Então, quando eu entro na sala de aula, eu não vou só para ensinar. Eu vou para atingir. O papel hoje do professor, exatamente, eu preciso atingir aquele aluno.
Eu preciso despertar interesse nele, para que gere nele um engajamento que vai ajudar ele, entendeu? Então, é por isso que a minha forma é essa, né? A gente, claro, tenta fazer o melhor. Eu sempre tento dar minha melhor aula todo dia, de forma de chamar atenção, de andar, vem aqui, às vezes uma brincadeira, uma pausinha. Para quê? Para não cansar e pronto, tá focado em mim. Porque você pode perceber, se vocês estão dispersos, sei lá, tá vendo o ventilador, não tem ventilador, né? O ar-condicionado, ficou olhando o ar-condicionado. Se eu parar e falar assim, nossa, eu vi um vídeo ontem no TikTok, pronto, ganhei essa aula. Todo mundo fica em silêncio. O que foi? Ah, um vídeo assim. Bom, volta aqui pra cá. Pronto. Já tem você de novo pra mim. Tá? Então, existe mesmo. É o que a gente falou, é a pirâmide. Só que é muito além, né? Do que de teorias. O engajamento é muito mais influenciador, né? Com certeza. Que justamente esse cara fala, que eu acompanho aqui, o nome dele é Ezio Lugar. Ele é neurocientista, tá ficando mais famoso aí, ele fala justamente isso, que não é importante focar, tipo, se você tá conversando, que a pirâmide primeiro assim, né? Só lê 10%. Isso. Lê e ouvir 20%. Isso. Tipo assim, não é exatamente isso. Se não me engano, nem tem tanto fundamento científico, essas porcentagens. Mas é quantitativo só. Não é uma qualitativa. Como fala? Didático, números didáticos. É um norte. Sim. Né? Pra você. Então eu vou usar mais isso do que isso. Justamente a crítica é sobre o foco que dão, tipo, que tomam isso como 100% de verdade. Tenho que conversar com pessoas. Hoje a forma de estudo, né? As técnicas de aprendizagem, ela tá muito além de sala de aula. Tá muito além de professor-aluno, assim, no sentido quadrado da coisa. Tem toda uma questão, como eu falei, engajamento, a participação. Você tentar entender, não que você vá se meter na vida do aluno de forma alguma, e a gente nem quer isso, mas tentar entender o aluno, né? Nossa, ele não... será que está acontecendo alguma coisa que foge daqui da escola? Porque ele não está participando, que ele está perdendo esse interesse? E às vezes é uma conversa que você faz com o aluno, tudo bem, pronto. Esse aluno já quer participar da sua aula, já quer se interessar, né? Já se sente acolhido, e aqui a gente tem muito isso aqui, né? Com a coordenação, direção, as tias da limpeza, né? Abraço. Vocês a gente vê que vocês têm uma amizade bem legal entre as salas. Então isso é muito, porque gente, aqui é a casa de vocês passam mais tempo aqui do que na casa de vocês. Então a forma de você, aqui é um ambiente que tem que ser mais salutar possível, né? Então a gente como educador, como professor, tem que enxergar isso. Não é só você tirou 0, o Eric, o que você fez? Não, calma, vamos ver o que está acontecendo. Professor, eu não consigo estudar essa matéria, então vamos lá, vamos ver uma estratégia, vou ver o que você gosta, né? Qual ramo aqui que você gosta mais? E assim a gente vai achando caminhos para conciliar da melhor forma. E você fazia muita coisa, né? Você estudou muito, assim. Como você acha que uma dica que você pode dar da sua experiência mesmo, na sua visão de hoje em dia, pra gente conciliar nossa vida de estudos, que vai ter mais ainda vários anos, né? Além da ensino superior. Com o resto da vida, que você falou justamente, tem que ter atividade física, vida social, importante. Organização é a palavra, porque o estudo é necessário. Hoje a atividade física saiu do campo estética e beleza, é saúde, né? A gente falou do ritmo acelerado que a gente tem, dos níveis de ansiedade que a gente gente precisa descontar isso, queimar essa energia de alguma forma. Melhor forma é atividade física. Estudar é muito importante, mas descansar também. Com certeza, o tempo de recuperação do sono, é o que eu estou falando, mas eu não faço isso. É muito importante, né? Você recuperar a sua energia é crucial para a tua saúde, né? Então eu acho assim, organização, né? No domingo, por exemplo, que é o primeiro dia da semana, né? O pessoal já descansou. O que seria ideal? O ideal, tentar fazer assim, é o dia de você organizar a sua semana. Então, essa semana eu vou para a escola, eu vou falar de mim. Eu dou aula segunda nas escolas tais, eu tenho tantos alunos particulares. Esse horário aqui eu vou fazer meu treino, meu exercício físico. Eu tenho uma bebezinha que tem a rotina dela, então eu vou organizar dentro disso aqui. E você vai tentar seguir aquilo ali. E é legal porque a organização, inclusive,
isso no caso de você está um estudo, conforme você vai fazendo um checklist, vai te dando uma sensação de opa, né? De coisas simples. Coisas simples. Eu vou levantar, quer ver? Eu vou levantar, eu vou arrumar minha cama, eu vou arrumar meu material e vou tomar um café. Depois você pega o celular. Isso. Aí eu vou ver no celular as notificações. Aqui, só de você cumprir essa tarefa, já te dá uma sensação de bem-estar. Isso tem artigo também. Uma sensação de bem-estar. Falou, opa, cumpri uma tarefa. Agora eu vou para a escola, eu vou chegar, vou almoçar e depois eu vou para a academia. Você faz isso, te dá uma sensação. Quando você termina o dia, fica aquela sensação de dever cumprido. Você não deixou nada para trás, né? E outra, caso você não consiga cumprir alguma daquelas tarefas, por exemplo, falando de mim, sair daqui, nossa, eu lembrei que eu tinha um negócio para fazer, não vou poder treinar. Tá tudo certo também. Amanhã é um novo dia, a nova organização que eu já planejei no domingo. Então a ideia é organização. Vai estudar? Já organiza o teu material. Deixa tudo que você vai usar ali. Enfim, isso é muito amplo, né? Quando a gente fala organização, vem muitas esferas aí pra gente, um leque muito amplo. Mas um cronograma, um planejamento. Quem planeja não se perde. É simples. No cronograma de estudos, já que o nosso foco é esse. Eu quero começar a estudar. O que eu vou estudar? Eu vou estudar as matérias da semana que eu tiver durante a aula? Vou. Então acabou. Nossa, mas eu preciso muito estudar biologia. Não, biologia vai ser na terça que eu programei. Você entendeu? Não, eu vou fazer um programa diferente da escola, porque eu quero ver matérias diferentes que eu estou vendo na escola. Quem sabe isso? Vocês. Cada um se conhece. Então, organização, planejamento e segue. E aquilo. Todo dia, um pouco. Hoje eu não consegui fazer tal coisa que eu planejei. Tudo bem, amanhã você faz de novo. Tá? Não pode... O que não pode acontecer? Acumulação. Nossa, eu não consegui estudar uma matéria hoje porque fiquei mais tempo na escola, ou meu treino avançou, ou fui na casa de um parente, eu vou estudar ela amanhã. Não vai rolar. Você vai se perder, você vai acumular e você vai se complicar. Então, planejamento. Melhor aos domingos, né? Tem gente que faz outros dias. Eu, Danilo, minha cabeça... E é só que assim, eu me conheço. Eu não ponho no papel. Ou às vezes a gente põe no Google Agenda, ou minha cabeça. Minha esposa fala, viu, você não para. Eu fico às vezes sentado e fico assim, vou fazer tal coisa. A cabeça fica funcionando, mas é o que está funcionando? É o cronograma que eu planejei para o meu dia. Ali, hora certinho, eu sei cada coisa que vai fazer. Certo? E eu acho que isso diminui um pouco a ansiedade, porque você sabe. Porque quando você não planeja... Forma de amenização da ansiedade. Com certeza, quando você não se organiza, gente, vocês ficam perdidos, não sabe para onde começar, não começa, não faz nem A, nem B, não faz nada. Quando viu, passou o dia, só fiquei no TikTok, só fiquei no Insta. Então, organização, planejamento é a melhor coisa. Não é fácil, lógico, a rotina... O nome já fala, é rotina, né? Mas com certeza isso vocês levam para a vida e fica mais fácil. A vida é um tripé e tem que estar muito bem equilibrado. Família, lazer, responsabilidades. Um não pode sobressair o outro. E a gente só aprende isso com os nossos planejamentos, com a nossa rotina diária. Mas vocês são novos, hein? Tenho certeza que já fazem isso. E outra, primeiro ano, isso que é uma vantagem muito grande. Vocês têm o segundo, pensando em vestibular agora, segundo, terceiro, dá para fazer muito bem feito. Tenho certeza mais que absoluta que vocês vão alcançar o curso que vocês querem e ser pessoas aí super de sucesso. Obrigado, senhor. E aí, mais perguntas? Quero fazer mais perguntas. Por favor. Uma coisa que você falou, né, que é muito bom quando você chega no final do dia, assim. Melhor ainda quando chega, tipo, a 6 meses, assim, muito seguindo constância, assim. Né? Sabe o que é o legal? A cereja do bolo, todo mundo fala assim, quando o mais bonito, a pessoa que passa no vestibular, no concurso, por exemplo. A pessoa que passa, eu acho que eu falei isso até na primeira. O passar é só a cereja do seu bolo. O bonito é o bolo. O mais bonito é nem que às vezes você não consiga, é você não ter desistido. Você não ter perdido o foco daquilo que você planejou. Você seguiu, você fez,
você dê o melhor de si. Tem duas coisas muito importantes que diferenciam, como diz meu pai, meu avô falava, homens e meninos, né? Leão de lobo. Qual? Deu errado ou eu errei? Qual que é a diferença? Eu fiz tudo que eu podia fazer, estudei, me comprometi, fiz minha parte, deu errado. Ok, vida que segue, uma hora vai dar certo. Ou eu errei. Se eu errei, vê onde você errou, dá uns passinhos para trás e retoma a tua rotina, o teu planejamento. Isso é o que é importante, né? Você passa 6 meses, você fala, nossa, faz 6 meses que eu tô nesse ritmo aqui, né? Nessa constância. Faz 1 ano que eu tô assim, faz 2 anos que eu tô assim, olha como que progresso, quanta coisa mudou. Então, isso que dá orgulho da gente, né? O não desistir, o não se abater, porque a vida são oscilações. E você manter ali a firmeza, manter a constância. É isso que é bonito, que dá valor pra gente, né? A constância. Então, professor, muito obrigada. A gente gostou muito. Sim. Conhecer sobre você, sobre sua carreira. Imagina, eu que agradeço e fico feliz por estar participando de novo e poder compartilhar um pouquinho com vocês. Espero de verdade tê-los ajudado, né? Não é regra, ninguém é modelo de ninguém, mas tem caminhos que a gente tenta seguir como, opa, parece que por aqui dá certo. Viu? E tenho certeza que vocês terão muito êxito aí na vida. Obrigada. Eu que agradeço. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.